A única coisa que não pode ser reposta, a única coisa que não volta, a única coisa que nos aprisiona permanentemente é o tempo. Tão poderoso que ele atinge seres inanimados ou irracionais, melhor dizendo, como essa samambaia, ou as cadeiras nas quais os senhores e as senhoras se assentam. O tempo é brutal, paz, permanentemente. Tempo perdido é tempo perdido. O controle do tempo é fundamental. E um dos grandes assassinos do tempo está nas nossas mãos. É isso aqui. Quem vive acessando redes sociais e comunicando a beleza da sua existência. Acordei, kkkk. Está sol aqui. Estou no quilo, kkkk. Essa onipotência do símbolo do potássio, kkkk, o tempo todo, gente. Não é necessário comunicar ao mundo que o sol nasceu, porque ele nasce no mundo inteiro, todos os dias. Ele vai se pôr também no mundo inteiro. Não é necessário comunicar ao mundo tudo. Não é necessário, acima de tudo, lança uma campanha nacional de importância extraordinária. E eu sei que vocês vão gostar da campanha que eu falo no Brasil inteiro, pelo fim do bom dia em grupo de WhatsApp. Pelo fim desse bom dia. Não respondam essas pessoas que dizem bom dia no grupo. E se insistirem, bloqueiem essas pessoas. Elas são enviados de Satanás para acabar com o tempo de vocês, gente. Não cedam a isso. Não cedam a isso. Insistam no aproveitamento. O que é aproveitar o tempo? É trabalhar sem cessar? Não, isso é uma pessoa também obcecada. Aproveitar o tempo é quando estiverem lendo, leiam. Quando estiverem relaxando, relaxem. Quando estiverem comendo, comam. Quando estiverem rezando, brincando, educando filhos, ensinando, façam isso. Não estejam em outro lugar. Quando dormirem, durmam. Não fiquem fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. É isso, foco. Foco para controlar o tempo. Capacidade de resistir a um mundo líquido, segundo a expressão do sociólogo polonês e inglês Zygmunt Bauman, um mundo em que tudo está fora de foco. Um mundo em que tudo está sendo feito ao mesmo tempo, permanentemente. Um mundo que as pessoas arriscam a vida no trânsito para digitarem ao celular. Isso é uma patologia inacreditável. Em que alguém se arrisca a morrer, matar ou ficar tetraplégico para responder, estou aqui, kkkk. Imaginem uma coisa dessas, né? Restaurem a racionalidade e controlem o maior inimigo de todos nós, que é o nosso narciso. É uma das questões mais importantes. Somos profundamente vaidosos, somos profundamente narcisistas, somos profundamente atacados pela experiência da nossa valorização. Há quase 5 anos eu gravei um café filosófico sobre a vaidade e contei uma história que Flaubert, o escritor francês do 19, recriava e inventava sobre Santo Antão, o mais famoso ser da história tentado pelo demônio. Antão resistiu durante 80 anos às investidas diárias do demônio e foi alvo de muita história da arte. Bosch pintou, Dalí, Salvador Dalí, muita gente pintou as tentações de Santo Antão. Antão resistiu bravamente a todas as tentações. E segundo Flaubert, não segundo a legenda áurea, segundo Flaubert, já muito idoso, o demônio desistiu de Antão. Não dá, chega, é demais. Você resistiu a tudo. O demônio se retirou e disse: primeira vez que um ser humano me vence. Antão se ajoelhou e disse: agora eu me tornei um santo. O demônio sorriu e voltou. Antão havia resistido a tudo, menos a vaidade. Contei no livro Pecar e Perdoar uma história tirada dos Fioretti de São Francisco, as florezinhas, no qual Francisco, no fim da vida, quase 40 anos, está deprimido, porque havia feito uma ordem extraordinária que crescia, baseada na pobreza, e ainda na vida dele, os monges os frades, começaram a acumular bens, começaram a ter bibliotecas, a terem brigas por bens. Aí Francisco: mas para que serviu tudo que eu fiz?
se os meus seguidores ainda na minha vida já estão destruindo o que eu fiz? Então ele vai se entrevistar com sua amiga caríssima Clara. E Clara diz: sabe qual é o problema, Francisco? Você ainda não é pobre. Mas como se ele só tinha um hábito, como se ele andava de pés descalços, como se ele dormia no chão, como se ele maltratava tanto o corpo com jejuns que teve que pedir desculpa ao corpo antes de morrer. Desculpa, irmão corpo, pelos jejuns e penitências. A Clara disse: você ainda é apegado à sua obra e à continuidade dela, você ainda acha que ela lhe pertence. Francisco entendeu, enfim, que o máximo que eu posso fazer é o máximo. Morreu feliz, deitado no chão da Porciúncula, que hoje é a imensa igreja de Santa Maria degli Angeli, cantando o Cântico das Criaturas, mas dando um conselho final a seus amados próximos, Frei Leão e outros: eu fiz a minha parte, agora vocês façam a de vocês. Eu só posso fazer a minha parte. É vaidade querer controlar, é muita vaidade querer controlar tudo. Uma vez eu dei uma palestra há mais de 20 anos para um grupo enorme de professores do então ensino de primeiro grau, hoje fundamental, e uma professora religiosa me disse: professor, eu faço tudo isso que o senhor diz, mas meus alunos não prestam atenção em mim. Então contei uma história a ela para animá-la. Imagine, professora, Jesus como professor, 12 alunos, a senhora tinha quantos? Eu tenho 50. Jesus está em vantagem. Ele tem homens adultos que decidiram segui-lo, a senhora tem crianças que foram colocadas à força na sua sala. As aulas de Jesus são melhores que as suas. Levita, transfigura, ressuscita, anda. Nenhum professor consegue esses efeitos numa aula. Hoje nós vamos ressuscitar, hoje nós vamos multiplicar. As aulas eram fascinantes. 3 anos de curso. 3 anos de curso. Ao final, festa de encerramento, como todo grupo letivo. Festa de encerramento, jantar na pizzaria. Festa de encerramento. O tesoureiro da turma vendeu para a diretoria de ensino. O líder, naquela noite, traiu 3 vezes. Ele nunca deu aula. 3 vezes. Nunca apareceu um dia na escola. Os outros desapareceram. João foi até a cruz. O mestre morreu. Para quem acredita, ressuscitou. 40 dias de reforço de férias. 40 dias insistindo, mais milagres, mais milagres. E ao final Pedro faz a pergunta linda: Senhor, é agora que vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, não entendeu nada. 3 anos de curso e a capivara não captou uma única coisa. Eu perguntei, aí ele desistiu, foi embora, mandou um reforço escolar com o Espírito Santo, mas ele disse: chega, né? Chega, agora se virem. Vejam, eu perguntei à professora: a senhora acha que a senhora é mais que Jesus? Não, então faça o máximo. O máximo é o possível que eu posso fazer. O máximo é o possível. Cabe às pessoas aceitarem ou não, controlando a minha vaidade, escolhendo quais as lutas adequadas. Trânsito nunca é uma boa luta, mesmo quando eu estou correto. Luta contra o racismo é uma excelente luta, é uma parte da minha existência. Racismo é um mal terrível, é uma doença, é um desvio de caráter, é uma quebra da ética, além de ser um ato criminoso inafiançável. Essa é uma luta boa. Proteger crianças, proteger mulheres da violência, isso são lutas do trânsito. Futebol é absolutamente inútil, né? Escolham as lutas são poucas, e sigam essa tradição para decidir sobre coisas. Ouçam muito, reflitam e hajam. Ouvir mais do que falar, refletir antes de agir. O silêncio é fundamental. O silêncio é fundamental. Isso é muito importante para que eu possa agir num mundo que fala muito e que embola a ação estratégica. Ninguém mais escuta ninguém. Façam o teste. Ao voltarem a casa hoje, digam à pessoa que lá ficou: eu estou cansado. O que os senhores e as senhoras ouvirão? Quem está casado há mais de 12 horas sabe. Eu estou cansado. O que eu escuto em casa? Eu também. Eu acordei às 4, acordei às 13. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente. Ninguém ouve ninguém. Estamos loucos para falar a nossa opinião
sempre. Então, ouvir para que essa ação estratégica. Lembrem, as escolhas são livres. Insisti nisso desde o início. As consequências são obrigatórias. Eu como o que eu quiser, a consequência é obrigatória. Eu bebo, fumo, faço o que eu quiser, a consequência é obrigatória. Eu acordo a hora que eu quiser, a consequência é obrigatória. Então é preciso lembrar sempre que você é livre, mas você não pode produzir a consequência diretamente dentro da sua liberdade. As decisões são feitas em meio a mudanças. As decisões são feitas em meio a um mundo muito complicado, um mundo de mutações muito dinâmicas. E eu sou um ser histórico, que tenho consciência que dentro dos meus limites não posso vencer a morte, não posso vencer a lei da gravidade. Não há nada que eu possa fazer quando o avião entra em zona de turbulência, quando o avião arremete em Congonhas. Não sei se vocês já passaram por essa experiência. Tenta aterrissar, não consegue e decola de novo. Eu contei uma vez, não é brincadeira, uma senhora do meu lado: minha Nossa Senhora Aparecida, minha Nossa Senhora Aparecida. Eu disse: cuidado, senhora, a padroeira da aviação é Nossa Senhora de Loreto. É muito importante mandar o ofício para o departamento certo, senão a Aparecida ali, isso é lá com a Loreto, até trocar a carta, o avião já foi. Brincadeira, mas Nossa Senhora de Loreto é a padroeira da aviação, né? Um santo para cada coisa. Internet caiu, Santo Isidoro de Sevilha, padroeiro da internet, definido por São João Paulo II, Santo Isidoro de Sevilha. Tem problema com hotel? Santa Marta, padroeira dos hoteleiros. Muito importante, né? E parem de se apegar com aqueles santos que estão terceirizando. Antônio, São Judas, tem muita gente. Vão com santos que ninguém vai. Santa Córdola, Santa Brígida da Suécia. Eles estão lá abandonados, carentes. Quando vem uma oração, eles se apegam a essa. Parem de ficar nos mesmos, coitado. Antônio, por exemplo, tem 500 secretários. É muita gente, gente. Vão para aqueles santos que ninguém vai. Esses, eles pegam cada causa. Vão para esse. São Bruno é bom, né? Gente silenciosa. Isso. O futuro é hoje. Hoje é o dia que define o momento exato do futuro, porque o futuro não será 10 de novembro, o futuro não será 11 de novembro, o futuro é hoje, porque amanhã será hoje. As decisões tomadas aqui nessa noite vão marcar as senhoras e os senhores para o resto da existência. São decisões diárias, decisões tomadas sem clareza e que podem ter que ser refeitas, mas são decisões agora. Escolham o futuro. Ele nunca chega, mas ele é decorrência do presente. O que eu estou hoje é o meu futuro de ontem, e tudo que eu faço ou deixo de fazer afeta esse, entre aspas, futuro. Então essa é uma questão importante. Usando a imagem de uma escultora norte-americana, Bobby Carlyle, ela faz esse homem que se esculpe, um símbolo antropocêntrico da capacidade da minha vontade de melhorar a mim mesmo. Eu, Leandro, tenho partes prontas, tenho partes da minha personalidade que já estão solidificadas e são satisfatórias. Tenho partes terríveis que precisam de uma ação constante. Eu tenho com frequência a chamada-se, usando linguagem dos capitais, a ira. Eu sou iracundo, como diria Dante. Ou seja, eu vivo tendo ataques de raiva. É um defeito. Então, no trânsito, e para não ter os ataques, eu faço psicanálise, eu faço esporte, não ando armado. São 3 medidas. 3 medidas boas para eu permanecer tranquilo. Antes de começar a dirigir nas marginais, eu já digo: eu vou ficar tranquilo. Coloco música no carro. Isso dura quase 5 minutos de um controle absoluto. Eu tenho que melhorar isso. E me alegro que depois de 35 anos de magistério e quase ao mesmo tempo dirigindo, eu nunca matei nenhuma pessoa, nunca bati em nenhum aluno, mas é uma luta cotidiana. Gostaria de o ano que vem voltar aqui e dizer: eu dou aula há 36 anos e nunca bati num aluno. Mas por vezes essa minha ira aparece em irritação com as pessoas que trabalham comigo. Eu sou muito rápido, algumas pessoas são mais lentas. Essa irritação vem, depois eu peço desculpas. Uma pessoa ética não é a que não erra, senão a ética seria a ciência dos anjos.
A ética trata das pessoas que erram e têm dor com o seu erro e querem retomar o caminho correto. A ética não fala de ninguém perfeito, fala de pessoas perfectíveis, não perfectum, feito até o fim, mas em processo de perfeição. Como diz a minha secretária, ironizando meus ataques, a diferença entre a araucária e o gaúcho, que eu sou, é que a araucária leva 30 anos para ficar grossa. Ela diz que e o gaúcho já nasce com essa habilidade. E quando eu erro, eu tento voltar atrás, peço desculpas, me arrependo, a dor me acomete, a consciência me acusa e eu volto a essa luta constante que vai ser até o final da minha vida. Ou seja, as partes que eu tenho que lutar, as partes que estão boas, há partes que sempre foram fáceis, há partes muito complicadas. E tudo isso é o processo de eu me construir. E essa construção, ela é muito, muito importante, porque com essa mensagem com a qual eu encerro a nossa reflexão, eu poderia dizer de muitas formas filosóficas, teológicas ou literárias, mas direi de uma forma muito linear. Eu sou sócio majoritário da minha vida. Na minha educação, minha mãe insistia muito na frase na infância: todo problema que começa com eu é seu. Todo problema que começa com a palavra eu é seu. Só nos traga problemas que comecem com a palavra, o pronome nós. Eu é um problema seu. Então, essa questão é uma questão importante. Eu sou sócio majoritário da minha vida. Eu sou a pessoa que produz essa vida. Sócio majoritário não manda em tudo, é importante lembrar, mas manda bastante. Sócio majoritário não controla tudo, mas tem um imenso controle sobre as pessoas. Então eu sou o que produz a minha vida. Muitas pessoas me dizem: está chegando o Natal, eu me sinto triste no Natal, não gosto do Natal. Bem, transforme seu Natal numa data alegre. Faça, não fique reclamando. A pergunta que Freud fez antes de morrer em 39, por que as pessoas buscam a infelicidade e quando encontram, permanecem nela e se surpreendem? Façam o Natal alegre, mudem a estrutura da festa. Ou seja, façam as coisas acontecer. Sou sócio majoritário da minha existência. Eu tenho uma consciência enorme disso. O corpo que eu tenho, o que eu sei, a família que eu construí, o conhecimento que eu acumulei, as minhas virtudes e os meus imensos defeitos começam com o pronome pessoal reto, eu. Não começam, vou usar um erro de português, com nós, mas só para ficar claro, está errado, viu? Não começam com nós, não começam conosco, começam com o pronome eu. E é assim que dolorosamente eu sou fruto de uma vontade ou de uma falta de vontade, de uma ação ou de uma falta de ação. Eu poderia fazer mais ou menos, mas sempre de acordo com essa propriedade de ser sócio majoritário da minha existência. Isso é uma questão extraordinária para a gente passar adiante. Sejam autônomos, tornem-se adultos. Não confundam liberdade com voluntarismo, fazer o que quer. Liberdade é o fazer o que é preciso. Só o ser humano é livre, porque só o ser humano faz o que é preciso. Os animais não são livres. Se eu pisar na cauda do leão, ele jamais vai dizer: eu senti que não houve intenção. Então, apesar de estar doendo, eu entendo que leão não distingue entre crime doloso e culposo. Nós podemos fazer essa distinção. Você me machucou, mas não estava com essa intenção, foi acidental. Eu tenho liberdade que não é a liberdade do meu desejo, não é uma liberdade hedonista da busca do prazer, não é a liberdade de fazer o que eu quero, mas o que eu preciso. Eu sou humano porque faço o que eu preciso. Ou seja, eu sou humano porque eu faço o que é necessário e não só aquilo que eu quero. E vou começando a sofrer dessa verdadeira, ou ter o privilégio dessa verdadeira liberdade estratégica. Eu sou sócio majoritário da minha vida. Sigam a norma socrática, conheçam a vocês mesmos. É uma transformação de vida. Conhecer a si muda tudo na sua existência. Façam frequentes exames de consciência do seu dia. Não precisa ter nenhum projeto religioso para isso. Pode ser psicanalítico ou religioso, como preferir. Como eu me comportei hoje, a quem eu ajudei, a quem eu incomodei, com quem eu fui grosseiro,
com quem eu fui bom, como eu posso melhorar amanhã. Inácio Loyola manda colocar um G grande nos defeitos maiores e contar. Depois vocês estão diminuindo semana a semana. Eu gosto dessa mente do século XVI, botar um G para cada defeito e depois ir contando se eles se repetem. Ou seja, trabalhem sobre si, trabalhem a sua possibilidade, sejam sócios da sua existência. Isso se chama autonomia, isso se chama protagonismo, isso determina a estratégia. Pergunta básica: onde vocês querem estar o ano que vem, em novembro de 2018? E onde vocês querem estar em novembro de 2027, daqui a 10 anos? E daqui a 20 anos, que é até onde eu posso, no meu caso, imaginar. Daqui a 20 anos, onde eu quero estar? Com quem? Se vocês tiverem clareza do ponto final, terão clareza da estratégia. Se tiverem clareza da estratégia, correm o risco de chegar lá. Correm o risco, não a certeza, não a certeza, mas a chance matemática de chegar lá. E nisso, o resultado de tudo isso é chamado de plenitude. Para uns, para outros, simplesmente uma palavra tradicional de raiz indo-ariana: felicidade. Felicidade é estar onde eu tenho que estar, fazer aquilo que eu preciso, colher os frutos disso, reconhecer-me como errado, levar adiante meus espinhos na carne, segundo Paulo, minha ferida narcísica, segundo Freud, e continuar trabalhando nisso. Vale muito a pena, porque isso torna a vida interessante e não uma folha levada ao vento, sem vontade, uma folha sem forma, uma vida guiada por um protagonista, compartilhando a vida com outros protagonistas. E é isso que a gente chama propriamente de felicidade. E era isso que eu queria dizer nessa noite para as senhoras e para os senhores. Muito obrigado. Atenção, se você não existisse, que falta faria? Se você não existisse, que falta faria? Eu, Cortella, no dia que eu me for, e eu me vou, e você também, eu quero fazer falta. Eu quero que diga: o Cortella faz falta. Você sabe que existir de maneira não banal é fazer falta. Se você não existisse, que falta faria? Não pense nisso depois de beber um pouco. É preciso fazer falta. E você faz falta quando as pessoas têm você nelas. Olha que interessante. Morrer é ser esquecido. Não é casual que no grego arcaico o verbo para morrer e o verbo para esquecer sejam o mesmo, que é letos, da onde vem letal. Morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima, cheirar uma roupa e ficar com saudade, sentir o cheiro de uma comida e ter boa lembrança, olhar uma foto e ficar emocionado, você continua vivo. Morrer é ser esquecido. Às vezes você vai a um cemitério, por exemplo, tem lá o túmulo derrubado, as coisas sem nada, aí morreu. Enquanto alguém lembrar de você, dar risada de algo que você fazia, derramar uma lágrima, ficar com dor por você não estar mais, você continua vivo. Por isso, olha só, se você não existisse, que falta faria? Eu, Cortella, quando me for, e eu me vou, e você também. Atenção, você diz: Cortella, você veio aqui falar da morte? Não, morte é um fato, tanto faz. Eu vim aqui falar da vida. Não me importa a morte, o que me importa é a minha vida. Enquanto a morte não acontece, para mim é essa vida que eu vou ter, que ela não seja pequena, banal, fútil, inútil, superficial. Claro, não estou preocupado com a morte, ela é um fato. Ela pode vir por um acidente, um infarto, um câncer. A morte é a morte. Não é com ela que eu estou preocupado, é com a minha vida enquanto ela não acontece. Para eu não ter uma vida superficial, descartável, inútil. Aliás, eu engordei 6 quilos o ano passado por uma razão. Minha mulher está brava comigo, pelo óbvio. Por causa do João Ubaldo Ribeiro, o grande escritor baiano. Quando ele morreu, eu fui ao enterro dele. E vocês imaginem, eu falei para ela, para a Cláudia, para minha mulher: João Ubaldo está aqui, ó. Fazia 20 anos que ele não bebia, não tomava cachaça, não comia fritura, estava com o colesterol em ordem. Sepultaram um cadáver saudável. Naquele dia eu larguei mão. E falei: não vão sepultar saudável de jeito nenhum. Aí ela me advertiu, falou: a questão não é se você vai ser um cadáver saudável, é que se você continuar assim, você vai antecipar a ideia de ser cadáver. Por isso, não antecipe. Claro, no entanto, eu insisto,
Não estou preocupado com a morte, ela é um fato. Venha ela de onde vier. E ela pode vir de vários lugares. A minha questão é a vida. Enquanto ela não vem, se eu a banalizo, se eu a torno superficial, se eu me apequeno. Claro. Olha que coisa. Tem gente que tem a vida que, além de curta, é morna. Nós estamos agora nos aproximando do fim do mês. E é curioso porque várias religiões na sua história utilizavam o fim do mês como um dia para meditar sobre o que fizeram durante o mês. Outros povos, o fim do ano, nós usamos também. É curioso porque as grandes religiões que têm um livro, como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, as três religiões do livro têm uma coisa terrível nelas. Terrível porque é verdadeira, não como religião, que essa é uma decisão de cada um, mas como possibilidade. As três religiões têm uma coisa chamada juízo final. O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Dizem essas religiões que quando você se for, e você se vai, e eu também. Quando você se for, a divindade vai te chamar num canto e falar, vem aqui para um particular. E aí, na tua vida, por que é que fez o que fez? E por que que não fez o que não fez? E por que é que fez o que fez, como fez? E por que é que deixou de fazer o que deveria ter feito? Há pessoas que esperam o dia do juízo final para responder essas perguntas. Há outros que, enquanto vivem, saudáveis ou adoentados, vão responder essa pergunta no dia a dia. Isto é, não esperam o juízo final. Fazem o juízo já no cotidiano. Claro, já imaginou? Por isso, no dia que eu me for, eu quero ficar, não quero ir. Só tem um jeito de eu ficar nas outras pessoas. A única maneira de eu ficar é eu ser importante. Insisto, não confunda importante com famoso. Mas pessoa importante é aquela que faz falta. Quanta gente faz falta na tua vida? Alguém que te criou, um amigo, uma amiga, alguém da família. Nesse momento, enquanto nós estamos aqui, uma auxiliar de enfermagem no hospital aqui próximo está lá tirando as escaras de um paciente que está lá 3 meses em coma, nem sabe que está sendo cuidado. Aquela auxiliar é absolutamente importante, faz uma falta imensa. Não confunda, repito, importante com famoso. Eu, Cortella, às vezes sou famoso. Tem dia que aparece em programa de televisão, na semana seguinte, eu te vi no programa, eu te vi em tal lugar, depois de uma semana, vai embora. Tem dia que eu vou a Fátima Bernardes, eu vou a Ana Maria Braga, eu falo, eu te vi na Fátima, desaparece. A fama vai embora. Claro, há pessoas que são famosas e importantes. Jesus de Nazaré, Siddhartha Gautama, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Aliás, Madre Teresa de Calcutá, quando eu entrei hoje no congresso, eu me lembrei de uma frase dela. É a frase mais funda que eu conheço. Uma mulher que foi Nobel da Paz. Madre Teresa de Calcutá dizia, difícil é amar o próximo. Amar quem está longe é fácil. Duro é amar o próximo. Ter pena de alguém lá no norte da Nigéria, que é pego pelo Boko Haram, alguém que tem ebola no Sudão, moleza. Ficar assim porque alguém no Iraque é pego pelo Estado Islâmico, diria ela, fácil. Quero ver amar quem está na tua casa, na tua rua, no teu bairro, na tua cidade. Difícil é amar o próximo, quem está longe é moleza. Por isso tem muita gente que é famosa e importante. Mas a maior parte das pessoas importantes não é famosa. E quando eu me for, e eu me vou, e você também. Parênteses de novo, eu não estou preocupado com a minha partida, estou preocupado com a minha travessia. Enquanto eu estou. Claro, porque enquanto estou não quero ser banal, inútil, fútil, superficial. Eu vou partir de algum modo. E no dia que eu for, eu quero ter a chance de, olhando para trás, perceber que não desisti, que não fui banal, que não fui egoísta. Claro, há um grande rabino judaico chamado Hillel. Quem pode olhar um dia os escritos dele, H-I-L-E-L, Hillel, H-I-L-L. Ele tem uma frase em 3 partes, que vale para vários de vocês aqui pela beleza que tem. Disse um dia Hillel, se eu não for por mim, quem o será? Segundo, mas se eu for só por mim, que serei eu? Terceiro, se não agora, quando? Quando eu penso em pacientes que têm câncer, eu me lembro disso. Se eu não for por mim,
quem o será? Mas se eu for só por mim, que serei eu? Se não agora, quando? Se você observa, ele faz algo muito especial. Na primeira frase é: se eu não for por mim, quem o será? Quem nós usamos para pessoas. Mas na segunda é: se eu for só por mim, que serei eu? Nós usamos o que para objetos e não para pessoas. Se não agora, quando? Claro, se você lembra, eu, Cortella, quando me for, quero ficar. Só tem um jeito de ficar nas outras pessoas. Essa é a única maneira de ficar. Por isso eu preciso ser importante. Atenção, olha para mim se você puder. Para eu ser importante, eu tenho que ser importado. Importado, portado para dentro. Você se torna importante quando alguém te leva para dentro, te importa. Há pessoas na vida que são muito importantes e outras são exportantes. Nós tiramos de nós. Quando o Mário Quintana escreve "eu não estou aqui", ele está querendo dizer que na existência dele o que vale é a capacidade de ficar nas pessoas. Quero aproveitar esses teus 21 minutos de desespero para pensar algo que nos ajuda. Guimarães Rosa, que era médico, escritor mineiro, tem uma frase clássica que está lá no Grande Sertão Veredas. Ele dizia que, você já ouviu isso, que viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso, é verdade. Eu estava olhando esse meu neto, que nasceu há um mês e meio, está lá em Florianópolis, irmão dessa outra pequena que eu mencionei antes. Frágil que só. 1 mês e meio, não dá um passo. Não come sozinho, não consegue se limpar, não consegue se cuidar. Absolutamente frágil. Ainda bem que alguém cuida dele. Minha mãe e a dele não dormem enquanto ele não chega. Claro, nós nos cuidamos. Por isso, para ele, a vida é Grande Sertão. Mas ele tem veredas, que são as pessoas que cuidam dele. Assim como pessoas que têm algum tipo de câncer, se ela está numa comunidade que cuida, ela tem só um problema: a doença. E não um segundo, que é o abandono, que é o Grande Sertão sem veredas. Claro, Guimarães diz que viver é muito perigoso, mas nascer é perigoso. Eu hoje de manhã, antes de vir para cá, eu fui visitar uma nora minha, casada com um dos meus filhos, que está grávida também. E vem mais um neto, eles estão naquela fase de reprodução, então vem em série. Esse neto deve vir a próxima semana. Aliás, o obstetra que vai fazer o parto dela esteve aqui nesse congresso como um dos palestrantes. E é interessante que uma coisa boa é que eu olhava para ela hoje com aquele ventre absolutamente dilatado, quase como o meu. E lá dentro está Rafael. E eu olhava e falava: que menino, hein? Que vida boa. Já imaginou? Se viver é perigoso, como lembrou o grande Guimarães, nascer é mais ainda. Qual é o lugar mais seguro que você já teve no universo? No útero da tua mãe. O lugar mais seguro do universo. A tal ponto que quando você está mal, você quer voltar para lá. Eu quero minha mãe não é uma frase qualquer. Tanto que quando você está mal, você perde alguém, você está meio desesperançado, você está triste, você fica deitado em posição fetal no escuro, com o joelho em direção ao peito. Você vê no hospital para pessoas com alguma doença mental, nuas no pátio, deitadas. Um paciente no hospital, na maca, no corredor, posição fetal. Lugar mais seguro que você já teve no universo. Aliás, duro sair de lá. Você estava lá 8 meses e meio, sem fazer nada. Meio líquido, só balançando. Nós adoramos meio líquido, porque o meio líquido te permite sentir tua inteireza. Eu, Cortella, agora estou na atmosfera, não estou sentindo minha inteireza. Mas no meio líquido, na piscina, no chuveiro, no útero, eu sinto a pressão da água sobre mim. E tenho uma identidade de corpo também. Você está ali 8 meses e meio sem fazer nada. Não tem que se alimentar, é alimentado automaticamente por um tubo. A temperatura é sempre equilibrada, homeostática. Você não tem quase ruído ali dentro. Não tem luminosidade. Não tem contato. Você está ali 8 meses e meio sem fazer nada. Que nem um deputado, sossegado. De repente, sem que você saiba por quê, começa a esvaziar o líquido. E vai esvaziando. E você foi sentindo contrações à tua volta. E foi sentindo contrações e alguém te pegou. E você sentiu contato pela primeira vez. Parênteses, a natureza é tão sábia que ela tira de nós a memória dos nossos 4 primeiros anos de existência.
a gente tem uma amnésia de primeira infância, porque é muito difícil continuar vivo. Os 4 anos originais são absolutamente complicados. Tudo que pode acontecer, acontece. E é claro, sem imaginar, ela tira de nós essa memória, tanto que você não tem memória dos seus 4 anos iniciais. Às vezes você tem memória emprestada. Você viu foto, alguém te contou, você acha que se lembra, mas não lembra. Traumático, você vai escorregando de onde estava, sentiu contato pela primeira vez, alguém te puxou, tem luz no ambiente, aumentou o ruído, aumentou a temperatura, a pessoa te ergue, te dá um tapinha de leve na bunda, e aí você faz o primeiro gesto fora do útero, que é... porque o último vai ser... Entre a primeira vez que você faz e a última que você faz, tem uma coisa chamada vida. Por isso que é bom cuidar disso direitinho. E tem gente que estraga isso, sendo arrogante, desesperado, pequeno, morno. Os cristãos têm um livro muito interessante, dificílimo de lidar, que é o último livro da Bíblia cristã, que é o livro do Apocalipse. Seja você religioso ou não, essa é uma questão tua. Nesse livro tem uma coisa dificílima de lidar. Lá no livro do Apocalipse dos cristãos, que é o último da Bíblia cristã, há um livro que fala da revelação e do fim dos tempos. Nesse livro, no capítulo 3, versículo 15 e 16, capítulo 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Conhece gente morna? Gente que não é quente nem fria. Gente mais ou menos amigo, mais ou menos interessado, mais ou menos vivo. Morno, mais ou menos cidadão. Gente que é morna, que não cheira nem fede. Morna. Morna no casamento, morna no trabalho, morna na instituição, morna na cidadania, morna na religião, morna. Você fala para ele: e aí, como é que tá o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele. Morna na amizade. Você vai cumprimentar a pessoa, ela dá só a pontinha do dedo para você. Você aperta aquela minhoca desmilinguida. Na hora que você vai abraçar, a pessoa te abraça meio de lado, parece que tá com um nojo. Pessoa que economiza afeto, esquecendo que afeto e conhecimento é uma coisa que se você guardar, você perde. Afeto e conhecimento, guardou, perdeu. A única maneira de ter afeto e conhecimento é passar adiante. Gente que é morna na cidadania. E aí, como é que está a discussão sobre a política? Ah, não sei, não me meto nessas coisas. E lá no hospital, como é que está? Ah, não sei, vamos levando, né? Vamos ver o que dá. Morna na religião. Eu conheço gente que vai a um culto, a uma missa, e ele escolhe o horário da missa no domingo pelo tamanho pequeno que a missa tenha. Se eu vou à missa das 10, que o padre faz uma missa curtinha, então vai para quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele de todo poderoso, ele não sabe que você escolheu uma missa curta. É um Deus palerma. Deus vomitará os mornos. Olha que interessante. Tem gente que entra o primeiro e o último é morno. Claro que a vida tem problema, tem dificuldade, tem turbulência, tem encrenca, mas ela não nos obriga a ser mornos. A gente sabe que a gente não é imortal, mas a gente pode ser eterno. E a gente pode ser eterno naquilo que a gente tem, naquilo que a gente deixa e fica nas outras pessoas. Tanto faz o tempo que se fica aqui. O que vale é a intensidade do que se deixa no tempo que se fica. E é claro que essa é uma questão forte. Claro, nós temos uma vida que é curta, dura em média 75 anos. 75. Já era 42 há 100 anos, até que melhorou bastante. No início do século XX era 42 anos a vida média. Tem gente que fala assim: ah, não é não, Cortella, meu avô viveu 90, minha avó sim, mas ele teve 15 filhos, perdeu 8 antes dos 10 anos de idade. As condições de ciência, de medicina eram muito diferentes. Claro, 75. 75 é assim, ó, dividido em 3 fases. Só dura 75 em média. E as fases são: do 0 aos 25 você está se montando. Sua estrutura física, psíquica, relacional, cognitiva, reprodutiva. Dos 25 aos 50, você está reproduzindo outros humanos e trabalhando em alta intensidade. E dos 50 aos 75, você se prepara para o desembarque. Do 0 aos 25 monta, dos 50 aos 75 desmonta.
Como é que você sabe que você está nessa fase? Eu que estou, sei. Cada dia no teu café da manhã tem menos comida e mais caixinha de remédio. Você vai atravessar uma rua, vem vindo um carro, você fala, eu não vou correr não. Seja o que Deus quiser. Cada dia você tem menos bíceps e mais pânceps. Você ri, mulheres não riam. No dia que vocês chegarem nessa fase, vocês vão ver. Vocês vão ser atingidos em cheio pela lei da gravidade. Tudo vai apontar em direção ao solo. Você vai ter que escorar com veneno botulímico. Você vai entrar na fase que a gente chama de California Dreams, que é The Mamas and the Papas. Do 0 aos 25 monta, do 50 aos 75 desmonta. Claro. No meio, trabalha, atua, estuda. Se bobear, desperdiça. E não é aproveitar a vida, não é sair por aí de maneira deslavada, é ser importante. Não tornar a vida banal, fútil, inútil. Ser alguém que fica nos outros. Dentro da tua atividade, seja ela qual for. Na docência, na produção agrícola, na enfermagem, na medicina, na capacidade de ser psicóloga, na força de cuidar de alguém. Claro, ficar no outro. Parênteses, quem aqui é professor sabe que nós adoramos uma coisa, que é o que nos dá a eternidade, a nossa atividade. Imortais não somos. Mas nós somos a única profissão, por exemplo, como professor, que alguém atravessa a rua e fala assim, professora, professor, ninguém faz assim, dentista, padeiro, mas faz com a gente. E para na nossa frente e fala assim, professora, você lembra de mim? Às vezes a gente lembra, às vezes não. Aqui as pessoas tiveram aula comigo na universidade e ao se apresentar a gente vai demorando para reconhecer. Tem gente que diz uma coisa pra gente, professor, eu preciso contar uma coisa. Um dia o senhor falou uma coisa que mudou minha vida. Já imaginou? Ganhar a eternidade? Tem gente que fala coisa pior, professora, preciso te contar uma coisa. Sabia que eu já sou professora por tua causa? Claro! A vida é muito curta para ser pequena, de fato. Do 0 aos 25 monta, dos 50 até 75 parte. Não me importa partir. O que me importa é como é que eu fiz e quanto cá fiquei. Do jeito que eu estava, sendo tratado ou não, tendo mais saudabilidade ou não, e assim por diante. Claro, sem fingir que as coisas e as encrencas existem, não ficar nelas fixado. Obviamente, quero lembrar algo, é uma piada um pouco machista, mas ela ajuda a entender. Sábado à noite, um grupo de meninos de 20 anos de idade, sentado num bar, tomando uma cerveja. Aí um vira para os outros e fala assim, gente, mas eu conheci uma menina, isso aos 20 anos de idade. Aos 40 anos de idade, o mesmo grupo está sentado e o cara fala, gente, mas eu conheci um restaurante. Aos 60 anos, o mesmo grupo está ali, o cara fala, gente, mas eu conheci um médico. Vai alterando a referência. Do 0 aos 25 monta, depois e com uma encrenca. Nós temos uma vida que dura 75 anos em média e temos uma encrenca. Nós somos um animal que dorme demais. Dorme. Cada um de nós dorme em média 8 horas por dia. O que dá 1/3 do dia, numa vida de 75 anos, 25 anos dormindo. E sem conta a gente na segunda-feira, falei, o que você fez no fim de semana? Aproveitei e dormi direto. Tô louco para chegar o feriado de 12 de outubro para dormir 3 dias seguidos. Parabéns, chama-se animal racional. Nós não somos só um animal que dorme demais, nós somos um animal que come demais. A FAO, que é a área da ONU que cuida de alimentos, calcula cada um de nós come em média por dia 1,5 kg de alimentos. 1,5 kg. Não é tanto, hein? Uma lata de refrigerante de 300 ml tem 300 gramas. Imagina que você já comeu até agora, vai comer daqui a pouco e se bobear, toma um lanche antes de dormir. 1,5 kg dia numa vida de 75 anos dá 42 toneladas de alimentos. Enquanto você estiver vivo, você deglutirá 42 toneladas de alimentos. A questão é que nós não somos um animal que tem só sistema digestório, nós temos sistema excretório também. E para o planeta não sair do eixo, a lei de Lavoisier tem que imperar. Cada um de nós também libera por dia 1,5 kg de dejetos sólidos, líquidos e gasosos. O que ao final de uma vida, claro, dá 42 toneladas de excrementos. Quando você se for, o universo não será mais o mesmo. Você terá deglutido 42 toneladas dele e deixará às próximas gerações, como herança, 42 toneladas de dejetos. Qual é a tua obra? Tem gente que faz da vida só isso. Você sabe que tem gente que gasta a vida destruindo o ambiente, sendo arrogante, humilhando pessoas,
só para dormir mais do que precisa, comer mais do que é necessário e excretar em banheiros especiais. Aliás, esse é o reino da mediocridade. As revistas que mais vendem no Brasil são as que mostram chiques e famosos nas suas camas, nas suas mesas e nos seus banheiros. Os projetos imobiliários, quando são anunciados, em vez de dizer, esse lugar que você pode comprar, ele tem uma cozinha grande, com uma mesa comprida, para todo mundo ficar junto. Não. O grande diferencial é um banheiro para cada um. A vida privada. Não é o lugar de encontrar, é o lugar de ficar isolado. O reino da mediocridade, olha só, atenção, os programas de TV que são mais vistos são aqueles que mostram pessoas trancadas numa casa ou numa fazenda, comendo, bebendo e excretando pelos 7 ou 8 orifícios que tem. Há pessoas que dizem que não tem uma hora por dia, para ver lua junto, fazer uma oração, ouvir música, ajudar alguém, brincar, mas tem uma hora por dia, porque fica gente trancada num lugar, comendo, bebendo e excretando debaixo das cobertas. Depois morre. E quando morre, fala o quê? Olha, desde que o homem existe e pensa sobre a vida, percebeu que no caso dele deve ter alguma coisa de errado. Quando ele compara a própria vida com o resto da natureza, percebe que na natureza a vida é a única que poderia ser. Na natureza, quando o vento venta, venta do único jeito que poderia ventar. Assim também a maré, o sapo, a girafa, tudo é necessariamente do jeito que é. Na hora que o homem olha para a própria vida, percebe que não tem nada disso. Pelo contrário, a cada segundo a vida poderia ser muito diferente do que ela é. E por isso, a cada segundo o homem escolhe, delibera, decide, joga no lixo vidas que decidiu não viver. Ninguém na natureza vive assim. Imagina uma pera grudada na pereira, se ela pudesse decidir não cair. Está chovendo hoje, eu vou me sujar toda, é melhor deixar para cair amanhã. E a pereira também esquizofrênica diz, é melhor cair hoje, amanhã você vai estar madura demais, vai se esborrachar. E a pera diz, eu não quero cair, vão acabar me comendo. E essa é a história da pera que decidiu apodrecer na pereira. E você ouve e diz, essa história é ridícula, coisa de filósofo. Pera quando tem que cair, cai e acabou. Pois é, eu tenho um filho. Meu filho nasceu na França quando eu fazia o doutorado. Depois o meu filho estudou com os franceses aqui na Vila Mariana. Depois ele fez propaganda e marketing. Se ocupa da marca Moët Chandon no Brasil. Meu filho mora comigo e ganha muito mais do que eu. O que não é muito, é impossível ganhar menos do que eu. Eu trabalho na USP, é uma universidade estadual, e o meu chefe não gosta de professores. E vice-versa, claro. Então, às vezes eu olho para o meu filho e eu me pergunto, será que ele não vai sair daqui algum dia? Não, eu tenho tantos planos para o quarto dele, por exemplo. Mas toda vez que ele vem falar comigo sobre a vida, ele me diz o contrário do que eu acho que finalmente ele vai anunciar. Como eu sou feliz de morar aqui com você. O meu filho é uma pera que apodrecerá na pereira. O sexo que na idade dele já tinha feito que eu saísse de casa, ele faz em casa mesmo. Outro dia eu acordei, era 5 da manhã para tomar água, domingo fui até a cozinha e vi que tinha alguém. Abri a porta devagarzinho para não ser visto. Era uma moça de camiseta, só de camiseta, minha camiseta, e ela fritava ovos. Fechei a porta para ela não me ver, acabei indo tomar água no banheiro, voltei para o quarto, abracei minha esposa e disse, tem alguém aí que eu não conheço. Ela acordou apavorada, eu falei, calma, é uma moça apetecível, glúteos à mostra, fritando ovos na cozinha. Minha esposa deve ter juntado todas as informações, glúteos, ovos, apetecível, jovem, e concluiu, eu já sei, você sonhou. Eu sei do que você está precisando, quando eu acordar eu resolvo o seu problema, agora vê se me deixa dormir. Eu não tinha sonhado, meio-dia meu filho me apresentou a Fifi, eu falei, eu já conheço ela gosta de ovos na madrugada, não é? O meu filho não tem por que sair de casa. E essa história quem explica melhor do que eu é Rousseau. Rousseau é filósofo conhecido. Rousseau
fez parte dos teus estudos de história geral sobre a Revolução Francesa. Eu não sei qual foi o teu relacionamento com filosofia na escola, provavelmente muito ruim, e você ficou com a impressão que filósofo escreve para ninguém entender nada. Você tem quase sempre razão, mas Rousseau não merece essa fama. Se você for até o aeroporto, ele está à venda do lado da Ana Maria Braga, não tem como não entender. E Rousseau explica: um gato, o gato nasce gato. Qual é a graça do gato? Quando ele nasce, ele já nasce sabendo viver como gato. Gato não inventa, não cria, não improvisa, não inova, não empreende. A vida do gato é 100% regida pela sua natureza de gato. De tal maneira que se um gato tiver com fome, ele não come o alpiste. Ele não está programado para isso. E o gato não faz nada fora do seu programa. O instinto do gato é a vida do gato, nem 1 centímetro a menos. Assim também o pombo também já nasce pombo, também já nasce sabendo viver como pombo, também não inventa a moda, e pombo com fome não come filé, porque não está programado para isso. Na natureza sempre acontece assim. A vida é 100% programada pelo instinto de quem vive. A natureza comanda o espetáculo. Ora, quando o homem nasce, percebe que no caso dele não é bem assim. Ao nascer se dá conta que não sabe viver. Cabe ao homem aprender a viver. Um recém-nascido abandonado à sua própria sorte é um recém-nascido morto em 2 horas. Então o homem precisa, e só o homem precisa, ir além da sua natureza. Esse é o único jargão que Rousseau usa. No lugar de ir além, ele diz transcender. O homem transcende a sua natureza. O homem inventa, cria, improvisa, inova, empreende, ou seja, pensa em soluções nunca pensadas para situações nunca vividas antes. Só o homem vive assim. Só o homem precisa viver assim. A cada segundo, um pensamento diferente, um esforço diferente para dar conta de um mundo que nunca tinha aparecido antes diante de si. E é por isso que, se o homem tiver com fome, ele faz o que for preciso. Ele come o alpiste fácil. Hoje ele chama de linhaça, parece que faz bem à saúde. Ele come também o filé assado, cozido na chapa, frito a cavalo. Se o calo apertar, ele come o gato. Ele come o pombo, secretária, sensorista, enfermeira, buraco de fechadura, cabra, galinha, boneca inflável. Aliás, boneca inflável é o melhor exemplo de Rousseau. Rousseau não deu esse exemplo porque, em tempos de Revolução Francesa, não creio que houvesse algo semelhante. Mas boneca inflável é extraordinário. Se você pegar um elefante, deixar sem copular durante 1 mês, e aí pegar uma elefanta de plástico, levar no posto, encher a elefanta e entregar para ele, o elefante vai olhar para você e dizer: você é completamente sem noção, você acha que eu vou comer esse negócio? Você é doido, velho. O elefante não come elefante de plástico, mas você, nossa, não precisa nem de 1 mês de jejum. Você não enxerga o que tem pela frente. A exigência vai baixando e você vai encarando o que aparece. Com um poder de improvisação fantástico, você resolve qualquer problema. O céu é o limite. Um gato que nasceu gato e não gostou de ser gato vai ter que encarar essa dura realidade. Mas você, ninguém te amarra onde está, nunca. A sua vida sempre pode ser outra. O esquisito é se queixar. Afinal de contas, se você é soberano, gestor da própria trajetória, se não está bom, faça acontecer diferente, mude. Ninguém te escraviza, ninguém te amarra em lugar nenhum, nem na companhia de quem quer que seja. Troque. Até a sua natureza você troca fácil hoje. Homens viram mulheres, mulheres viram homens, gordos amarram as tripas, engolem uma bola que enche o estômago, pegam um aspirador e eliminam a gordura aspirando. Magros siliconeiam. Aliás, o silicone é outro exemplo de Rousseau. Assisti a um programa que não perco nunca,
Quando estou dando aula à noite, eu peço para gravar, Luciana Gimenez. É um programa que analisa com profundidade os problemas. E ela trazia uma reflexão sobre silicone. E ela trouxe a mulher morango, mulher pera, mulher mamão, mulher melancia, mulher jaca, mulher combe, mulher etc. E depois de apalpar os glúteos de uma jovem de glúteos descomunais, ela perguntou: você está feliz com os seus glúteos? Ela disse: ainda não, eu precisaria de mais meio litro em cada glúteo, mas eu não ponho porque eu teria que pôr nos peitos também, senão eu desequilibraria para trás e não ficaria elegante. Esse exemplo é fabuloso. O céu é o limite e você vai pondo até arrebentar. Você arrebenta, você mutila, você corta, você desenha, você põe uma arruela na orelha, arruela de trem, velho. Você põe aqui, alguma coisa, é o limite. Há situações do corpo que o comprimento importa e você tem bombas, pílulas, vai esticando. Quero abrir a porta com o pinto, pá, e vai esticando. O céu é o limite, não há restrição em centimetragem. Agora é por metro que você mede o dote e não há limite nunca para você. É claro que o esquisito é se queixar. Se você tem tanta condição de fazer acontecer, o esquisito é parar, olhar e dizer: nossa, como é triste a vida, como se você fosse um simples gato, incapaz de fazer acontecer diferente. É claro, escolher o teu caminho é a tua grande condição. E é evidente que por causa dessa prerrogativa exclusiva do homem, ele sempre se considerou superior ao resto da natureza. As frases que o homem usa para se definir não dão margem à dúvida. Ele sempre se achou superior. Veja, por exemplo, estamos a meio caminho entre os animais e Deus, diziam os antigos. Outros mais para frente diziam: fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Outros mais para frente ainda disseram: somos filhos de Deus. Você percebe, o homem nunca foi muito humilde nesse quesito. E se nós não somos como o resto da natureza, a única diferença é a soberania, a autonomia, capacidade de fazer acontecer em função do nosso discernimento, da nossa inteligência, da nossa capacidade de escolha. Mas escolher não é fácil. Superioridade sim, privilégio nunca. Afinal, essas escolhas nem sempre são fáceis. Escolher entre o bom e o bom não é fácil. Escolher entre o ruim e o ruim é dramático. A única escolha confortável é entre o bom e o ruim, mas essa não é, na verdade, uma escolha. Então perceba, não é exatamente uma delícia a soberania e a liberdade que são as nossas grandes características. Para escolher o que é preciso, a definição do Aurélio é esclarecedora. Escolher é identificar a alternativa de maior valor. Então você percebe que para escolher a vida é preciso pensar em possibilidades e identificar a vida que mais vale a pena viver. Sem valor não tem escolha, sem escolha não tem vida, pelo menos para nós. E na hora de identificar a alternativa de maior valor, você se pergunta: como fazer? Talvez um exemplo possa ajudar. O professor precisa atribuir valor ao aluno. Para isso ele aplica uma prova e depois de corrigir a prova ele conclui que o aluno vale 8. 8 é o valor do aluno. Como é que o professor sabe disso? O que foi que ele fez? Ele pegou a prova do aluno e ele comparou com a própria prova, com o gabarito, com a prova nota 10. E graças a essa comparação, ele sabe que a nota do aluno é 8. O que é que você aprende com isso? Que não tem como atribuir valor sem ter uma referência, sem ter um gabarito, sem ter a resposta certa. O professor tem a dele, aplica o mesmo gabarito para todos e identifica a melhor prova, o melhor aluno, o mais parecido com o gabarito. Nesse momento você pensa e diz: nossos problemas acabaram. Na hora de viver,
Basta ter o gabarito da vida, comparamos as possibilidades com esse gabarito e sempre identificaremos a melhor vida a viver. Não há dificuldade. Pois é. Mas aqui vem uma triste notícia. Notícia que o mundo da filosofia traz para o mundo das empresas. A vida, diferentemente da prova de matemática do professor, não tem um gabarito só. As referências para a vida são complexas, contraditórias. São muitos os gabaritos e, o que é pior, apontam para soluções de vida opostas, contraditórias. Exemplos: no exército, o primeiro item do gabarito, o primeiro valor do banner é a disciplina. Então, se você entendeu bem, na hora da dúvida, a vida que você deve escolher é a mais disciplinada. Quando a corneta toca às 5 da manhã, só te resta levantar, mesmo que passe pela tua cabeça tirar um cochilo suplementar. A disciplina é a resposta certa. Mas se você for a um asilo, lá também tem um banner, lá também tem valores, lá também tem referências para escolha, e lá o primeiro valor é o repouso. A melhor vida é a mais repousante. E se alguma corneta tocar às 5 da manhã, os velhinhos sabem que podem continuar dormindo. Viu só? Disciplina é valor, manda levantar. Repouso também é valor, manda continuar dormindo. Sem disciplina, a vida é ruim. Sem repouso, a vida também é ruim. E você olha para mim e diz: mas professor, são contraditórios. Com qual eu fico? Qual o valor dos valores? Qual valor vale mais? Qual é a resposta certa? E aqui vai um esclarecimento. Um professor de ética, como é o meu caso, que fala em nome da filosofia, como é o meu caso, não é um guru. Um guru é alguém aplaudido pelo mundo do mercado. O guru quase sempre vem de longe. É importante que ele venha de longe, porque se você convive todo dia com alguém, sabe que ele não é guru porra nenhuma, é um bosta que nem você. É preciso que ele venha de longe, que ele fale uma língua estranha, que ele use microfone Madonna, que ele tenha transparências e que ele tenha 10 dicas para você se dar bem. O guru tem a resposta certa no bolso do paletó. O guru sabe simplificar a vida. E se você tem dúvida, o guru sabe o caminho. O que caracteriza o guru é que ele sempre cai fora rápido, como o vendedor de um unguento. Cidade do interior, o unguento é uma geleia que vem, uma gosma que eles vendem dentro de uma garrafa sem rótulo e que serve para tudo. Serve para espinha, erisipela, hemorroida, dor de corno, bronquite, angústia, serve para tudo. E como serve para tudo, ele vende tudo e sai correndo rápido, antes que percebam. Assim é um guru. No ano seguinte, o vendedor de unguento volta com um outro produto, unguento gel. No ano passado você veio aqui, vendeu um unguento, disse que era bom para hemorroida, eu passei e não curou. Mas agora é outro produto, senhora, unguento gel. Se não curar a sua hemorroida, vai lubrificar, que é uma beleza. O guru é a mesma coisa. Na década de 80 passaram por aqui e venderam uma tal de reengenharia. Quem aplicou, faliu. Outro veio outro dia e lançou 7 hábitos para o homem eficaz. Vende-se de todo jeito, grande, pequeno, capa dura, em supermercado, em disco, pelo computador. 7 hábitos para o homem eficaz. Lá você lê frases do tipo: faça isso para conquistar uma felicidade absoluta e eterna, antecipando o paraíso. Nossa, só isso, velho? Que beleza! E seja você quem for, no ano seguinte, o guru voltou e vendeu 7 hábitos para o homem altamente eficaz. Para homens com mais de 1,80, executivos escandinavos, por exemplo. E no ano seguinte ele voltou. Eu gosto de gente assim, que não se abate. E vendeu o 8º hábito. Claro,
você poderia ter levantado a mão e perguntado: se os 7 primeiros garantissem o que prometeram, não precisaria do 8º, não é verdade? Mas funciona assim: o guru simplifica a vida, quebrando o seu galho, e pelo menos por 5 segundos você se sente aliviado, feliz. Afinal, o problema que é o seu foi resolvido por alguém que não é você. Muito obrigado, vale a pena investir. Um guru custa caro, mais caro do que um filósofo. Mas também pudera, o filósofo chega aqui e diz para você: entre disciplina e repouso, o problema é seu. Pô, mas isso eu já sabia. Então, você sempre soube de tudo. Afinal de contas, por que poderia passar pela sua cabeça que alguém que não te conhece tem soluções para problemas que você há 50 anos não consegue resolver, convivendo com eles? Ora, será que a superioridade é tão grande assim em outros lugares do mundo? Ninguém é maior especialista em nós do que nós. Seja você pessoa física, seja você coletivo. E ninguém entenderá mais disso aí do que vocês. Então, you have to put the right person in the right place, diz o guru. Nada que você não soubesse. E minha avó também, que um dia mandou embora uma faxineira percebendo a atração que os seus glúteos exerciam sobre mim, e entendeu que uma faxineira como aquela estava fora de lugar. A minha avó já sabia o que o guru veio ensinar na sua transparência. A verdade é que a filosofia, o que veio comunicar a você, é que o que caracteriza a tua vida é a liberdade para escolher. E essa liberdade só existe porque os valores são complexos e contraditórios. Se os valores fossem uma lista homogênea, coesa e articulada entre eles, a resposta certa da vida seria uma só. Todos viveríamos a mesma vida, todos seríamos em suma iguais, e teríamos chegado no ponto do nosso ídolo, o gato. Mas não somos gato. Os valores são complexos e sempre caberá a nós, soberanamente, decidir entre disciplina e repouso. Aqui deve prevalecer um ou outro. Mais exemplos? A confiança é um baita valor. Quem confia faz o quê? A definição tem 11 séculos, ela é de Tomás de Aquino. Quem confia tem certeza sobre coisas que não pode verificar. E você percebe a importância dessa definição, porque afinal de contas, não podemos quase nunca verificar. Você, por exemplo, me convidou para estar aqui hoje, gentilmente me ligou, e naquele momento eu disse: eu estarei lá. É claro, naquele momento eu não estava aqui ainda. Você só podia confiar. Não tem como verificar o que vai acontecer amanhã. A confiança é condição para que possamos marcar um encontro, condição das relações sociais, condição dos projetos e dos planejamentos. Sem confiança, a sociedade quebra. Você entra num banco, investe o seu dinheiro, e o que caracteriza o investimento bancário é a impossibilidade de verificar o dinheiro na hora que você quer. Quanto mais você não verificar, mais você ganha. Na verdade, a remuneração é pela confiança. E se todos os clientes decidirem verificar o dinheiro ao mesmo tempo, nenhum banco do mundo tem o dinheiro para mostrar. Sem confiança, o negócio bancário quebra. A confiança não é uma frescura ética. A confiança não é uma jogada de marketing. A confiança não é uma palavra bonita para colocar no banner em convenção de venda. Não, sem confiança o banco quebra, vai para o beleléu, não funciona mais. Plano de saúde? Nossa,
e você paga no mês seguinte, você paga no outro mês, você paga anos a fio, você paga. E por que você paga? Poderia não pagar, mas você só paga porque confia que quando tiver doente e fragilizado, será atendido, será cuidado. Se todos os clientes desconfiarem que nesta ocasião isto não vai acontecer, o plano de saúde já quebrou. Como quebra a companhia aérea se houver a desconfiança que o avião não decola ou cai depois de decolar. A sociedade quebra se não houver confiança. A confiança é um baita valor, certeza sobre coisas que não podemos verificar. E você assiste um jornal televisivo e você é obrigado a confiar em todas as notícias, porque não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você, na verdade, quase que não está em lugar nenhum. O fato de você estar aqui exclui que esteja em qualquer outro lugar do mundo. Só te resta confiar nos relatos, confiar nas informações da internet, confiar em suma no que os outros contam para você. Sem confiança, a vida em sociedade é impossível.